O que você achou sobre essa toda situação que está a se viver aí em Moçambique? Na última semana tivemos também essa tensão, tipo, se manifestou mesmo diante dos moçambicanos, onde tivemos, quer dizer, o cruzamento entre a campanha do Venâncio Mondlane e do Partido Frelimo, e depois houve tiroteios. E o Venâncio Mondlane, com muita coragem, disse para um policial atirar nele. E o que isso significa para o nosso país? Bom, primeiro dizer aos telespectadores que estão a acompanhar que eu sou do canal Moses Grandes Verdades. Eu sempre apareço a falar essas verdades da política e muito mais da sociedade moçambicana. Eu tenho muitas perspectivas nelas porque, bom, primeiro, em Moçambique não temos a polícia republicana. Certo. Não temos a polícia republicana. E, segundo, as instituições do Estado estão apartidarizadas, o que significa que é pouca autonomia daqueles que são agentes do Estado e do que aqueles que estão no partido. Por que isso? Porque a Frelimo, sabendo que ele quer monopolizar o Estado, assim como o partido, acabou colocando os seus chefes, que significa que eles, quem é o membro sênior do Partido Frelimo, sempre tem um cargo superior nas instituições. Estamos a falar na educação, estamos a falar mesmo o comandante-geral da polícia, até no exército, estamos a falar no Ministério da Agricultura. Todos os ministérios que estão lá são os do Partido Frelimo. É por isso que eles se mantêm. Por que se mantêm? Porque todos eles têm o mesmo papel, que é o fundamental, de não deixar que ninguém ou da oposição também tenha oportunidade. Nós sabemos que em Moçambique a oposição não trabalha para o Estado moçambicano. São poucas pessoas que estão a trabalhar para o Estado moçambicano que seja da oposição. Isto já meramente é um fato muito na área política não é aceitável, porque quem faz um Estado são todos os partidos, não é só o único partido. Então, este tipo de pensamento, este tipo de comportamento que já vem acontecendo durante 50 anos, é porque muitos moçambicanos não tinham a ousadia do conhecimento, talvez de uma outra visão de que um dia Moçambique terá alguém que pode também almejar chegar à presidência. Nós vimos isto com Afonso Dhlakama. Ele tentou, só que não tinha equipe que apoiava ele, que achava que poderia chegar até onde podia chegar. Todos acabaram enfraquecendo porque a Frelimo compra as pessoas, compra a mente, compra a consciência, e a pessoa acaba sendo frágil e não conseguir caminhar. É isso hoje que está acontecendo lá no partido Renamo e alguns partidos também que estão aí. Agora, indo consoante a sua questão sobre campanha eleitoral, eu sempre digo isto em todas as minhas abordagens: Moçambique precisa primeiro conhecer a educação cívica, que é para conhecer a democracia, porque temos esses aspectos de democracia, estamos a falar de uma democracia, estamos a falar da paz, que nunca é vivida, só está no papel, e os moçambicanos nunca vivem esta paz, nunca vivem essa democracia, apenas tem pessoas que têm esta democracia. Então, é um pouco difícil em fazer uma campanha onde os partidos cruzam sem ter briga. Então, como polícias são meramente mandados com comandantes que são do Partido Frelimo, eles acabam fazendo um ato negativo de querer atacar a oposição. É aquilo que aconteceu em Banguzi, em Manica, onde o Venâncio Mondlane fez essa entrega para que a polícia, se eles têm coragem, disparasse contra ele. Mas se nós fazemos análise dos fatos, nós vimos que a polícia não é a polícia republicana. É o que é preciso. Moçambique precisa primeiro tirar o partido diante do Estado. Temos que separar entre o Estado e o partido, porque o Partido Frelimo, nesse exato momento, está na sua gestão. E quando a Venâncio Mondlane ganhar as eleições, ele passa a fazer gestão. O Partido Frelimo pode passar na oposição. É esse problema que os moçambicanos até hoje enfrentam. Hoje vamos ter fraude na eleição, porque até a própria CNE, o Conselho Constitucional, as pessoas que estão lá foram nomeadas como presidente da República. E essas pessoas vão fazer a vontade do presidente, porque não é possível. Há pouco tempo nós vimos o Conselho Constitucional a pedir direitos iguais,
que devia ter remunerações, e o presidente acabou aceitando isso até na Assembleia da República. E aí é onde começa o nosso problema. Olha, quando nós vamos para a nossa Assembleia da República, é diferente daqui. Eu estou aqui a estudar ciências políticas, aqui no Brasil, mas eu vejo uma grande diferença. Onde o Parlamento, onde a Assembleia da República Federal aqui do Brasil, tem muitos partidos, até outros extras parlamentares que estão lá a estar presente. Mas em Moçambique, o único partido que tem mais Assembleia da República, o vice-chefe Estado-Maior General, foi exonerado porque ele falou que em Cabo Delgado aquela guerra não é uma guerra declarada e não tinha necessidade de chamar Ruanda, de chamar Tanzânia para vir participar sem primeiro consultar o Ministério da Defesa. E aquele senhor acabou sendo exonerado na hora. Então, esse é outro aspecto. Nós estamos a falar de um assunto que está dentro de Moçambique, que os próprios militares não sabem qual é o tipo de guerra que estão a enfrentar. E isso, no meu caso, talvez pode ser ponto de vista de outras pessoas, eu começo a perceber que a Frelimo, ele não quer sair no poder para continuar a desgraçar o nosso país. Porque não é por... Olha só, tem um fato aqui, a questão... Até porque o governança aparece agora. Pode ter outros que apareceram, mas não tiveram essa pujança. E o que acontece? Já de mentira, de 50 anos de mentir, todo mundo agora abriu a vista. Todos moçambicanos hoje, mesmo você pode ir lá nas zonas recônditas, você vai ver, não, nós não queremos mais a Frelimo. Por quê? Porque o nosso país tem tudo. O nosso país estaria no topo, porque tem todos os recursos que podem estar a beneficiar o próprio povo moçambicano. E nós não se beneficiamos nada. Somos o que somos e ainda continuamos o que somos. Mas nunca somos, talvez, na mudança dessas eleições. Mas mesmo assim, essas eleições já vêm com contradição, com contramão. Por quê? Porque há muitos índices de incidentes, há muitos índices já de sabotagem, há muitos índices de roubos. Então, nós vamos esperar, eu espero que o povo que tem que fazer justiça dessa vez, porque a Frelimo sempre tem usado as forças armadas, tem usado a polícia para poder amedrontar o povo moçambicano, e o povo moçambicano com as armas acaba calando e acaba passando 5 anos em sofrimento. E ainda tem mais... Muito bom, José trouxe muita informação aqui, uma informação muito, quer dizer, com muito conteúdo, na verdade, que entra na cabeça de todo mundo e mexeu em pontos muito sensíveis, até quando você diz que nosso país tem muitos recursos, até porque uma das coisas que eu não consigo entender até hoje, não faz nenhum sentido quando o nosso país todos os dias vende madeira para a China, vende ouro, vende até gás, por exemplo, que o próprio Venâncio Mondlane menciona muito. E o povo, tipo, o moçambicano dorme à fome, tipo, com fome assim, sem o que comer, tipo, temos muita situação dessa em Moçambique. Então, isso tem que acabar, e isso é o que os moçambicanos têm que lutar para acabar. E outra coisa muito importante é que, onde você mexeu, é o assunto da Assembleia da República de Moçambique. Eu já venho falando isso que, para quem analisa e entende, a Assembleia da República de Moçambique é onde a vida do moçambicano é, digamos assim, aprisionada, né? É lá onde se tomam decisões essas que acabam fazendo com que o país ande como está, tipo agora. Você falou dos deputados, número de deputados. Nós só temos 3 partidos, que é MDM, Frelimo e própria Renamo lá dentro da Assembleia da República, e cada partido tem seus representantes lá, deputados. E sendo a maioria, eles podem dizer, é o que você estava a dizer, eles podem dizer, olha, o nosso salário hoje passa a ser 800 mil meticais, não é? E eles podem dizer, podemos levar esse fato a discutir lá na Assembleia da República. Quando chegam lá, discutem e depois dizem, vamos à votação. Somando o número de deputados do partido MDM e Renamo, não chega aos pés do partido Frelimo, o que significa que eles sempre saem vencedora, o que significa assim, quando eles dizem, então, é aquilo mesmo, não tem como, estás a ver? Politicamente falando é isso. Então, isso prejudica
o moçambicano, porque não está sem vida, não anda, tipo, não está a viver, estás a ver? Então isso é uma das coisas muito complicada. E o outro ponto que você mencionou é de que o moçambicano hoje, pelo menos, ele já sabe como é que as coisas funcionam. Então ele precisa acordar mais e saber que, não, até esta parte o político está a esbanjar demais, porque o político não está aí para esbanjar, está aí para servir os cidadãos, é para servir o povo. Então, eu não sei porque, por exemplo, neste momento eles estão aí, todo mundo, incluindo o próprio Venâncio Mondlane, pedindo o poder ao povo, né, para que seja entregue. O povo vai no dia 9 de outubro e vai depositar seu voto em alguém, não é? Entregando-lhe o poder. E este poder, quando essa pessoa tiver, não é para se tornar arrogante, como nós vimos durante 10 anos, hein? Se tornar arrogante, amedrontar o povo, usar a polícia que deveria, né, estar aí a garantir tranquilidade pública. Voltando aqui para o G, o que você acha sobre tudo isso que está a decorrer ou que decorre em Moçambique e o pessoal está aí a falar que não, de fato, o povo está cansado. Você consegue perceber que o povo está cansado e por isso que eu disse no começo da live que vive um momento tenso, né? Um momento de incerteza, um momento sensível em Moçambique. Então, o que você acha? Nós somos muito jovens em Moçambique, nosso país é muito jovem e nós temos milhões de jovens em Moçambique, quer dizer, a faixa etária dos moçambicanos baseia-se aí aos 15 anos, nós somos muito jovens mesmo. E o país inteiro é jovem e está sendo mal administrado, enquanto nós temos força do trabalho. O que você acha como nós, jovens moçambicanos, devemos fazer para combater pelo menos isso tudo que você acabou de ouvir aqui? Olha, eu estava aqui, enquanto o José estava falando, estava olhando para ele, pensando, né? O José, ele representa uma gama de jovens moçambicanos que querem ter esse poder de falar, de poder dizer alguma coisa. Que bom seria se se a maioria dos jovens moçambicanos pudessem ser como o José agora, que pôde colocar para fora tudo o que ele pensa. E a gente vê o José falando com uma angústia, né? Angústia de alguém que quer que mude alguma coisa. E quando assim, fala muito rapidamente, fala muita coisa, ele representa muitos jovens que pensam como ele. A vontade de dizer o que pensa. Mas a gente sabe que lá em Moçambique não é bem assim. Graças a Deus que ele tem uma câmera na frente dele para ele poder se manifestar. E ele não está dentro do... Né, vocês não estão dentro de Moçambique, estão aqui no nosso Brasil. Agora, o que eu sinto e o que eu sinto falta é essa força da juventude moçambicana de poder se manifestar. Eu sei que se manifestam, lutam para se manifestar, mas eu ainda acho e eu entendo por que isso não acontece com tanta força, por causa do atual governo que está. Porque é um risco você se manifestar na rua, é você fazer. Quando os jovens tentam se manifestar, a manifestação é sempre ínfima. São poucas pessoas que vão. Esses dias atrás aí teve uma manifestação por causa de toda aquela questão da internet que aconteceu, foi importante porque aconteceu sim, mas era para ter acontecido muito mais pessoas lutando, mas as pessoas que não foram lutar, a gente sabe por quê. Então, quando eu vejo o José falando dessa maneira angustiada que ele tem, ele representa a juventude moçambicana, que tem vontade de falar alguma coisa, que quer falar, que quer dizer o que sabe, mas infelizmente não consegue. É isso que eu vejo nisso, a falta da manifestação dos jovens. Mas quando diz que, por exemplo, a juventude não entra em massa nessa luta coletiva, isso significa que há um desleixo? Ou é medo ou é um desleixo por parte dos jovens? Eu queria fazer essa pergunta. O porquê o jovem não se manifesta com tanto... Porque as manifestações que pelo menos eu vi, por isso que eu digo, eu estou aqui para aprender, pode ser que eu esteja errado, que a juventude tenha ido se manifestar assim, mas eu não acompanho. Eu acho que posso estar na minha fala. Posso te responder aí. O problema maior da juventude moçambicana, uma das mais graves problemas dela é o que nós fomos ensinados na escola, né? O Milton está aí. Nós fomos ensinados que a Frelimo é que libertou Moçambique. Só que, por longo tempo de estudo, né, eu gosto muito de estudar para não ser mentido com ninguém. Eu fui perceber que aqueles estudos que a gente estava sendo dado era para nos escravizar a nossa mentalidade, os nossos sonhos, a nossa visão. Porque há anos atrás nós estávamos contra a Renamo, que é Jacama, que todo mundo estava contra a Jacama, e quando vê-se alguém mesmo
assim, alguém da Renamo passasse pela estrada, todo mundo tinha que falar, ele é da Renamo, então não dá para conversar com ele. Parecer que ele é um animal, tá vendo? Esse tipo de mentalidade que a juventude moçambicana ainda tem, olhando, quando assim, eu posso ser do partido da oposição, eu sou já inimigo de todos. E não sabe que na política cada um segue o que pensa, o que deve fazer. Não é obrigado a ser, não é obrigado a estar, mas sim ele, se quer por livre vontade, ele pode fazer a política. Então, eu encorajo os jovens moçambicanos, melhor você fazer a diferença do que você estar num lugar onde você é escravizado. Hoje temos jovens que apoiam causas, sabendo que não vai trabalhar. Eu tenho meus amigos do Partido Frelimo, meu pai foi antigo combatente, apenas que acabou falecendo, eu mesmo fui do Exército de Moçambique, das Forças Especiais, eu conheço a fúria, eu conheço os problemas que o povo moçambicano está a passar, e eu conheço o problema do militar. O militar hoje está a sofrer lá, não tem nem sequer bota, comida não tem. Então, é mesmo assunto que o jovem moçambicano está lá. Estamos a falar de 50 anos e o jovem só é mentido. Esse momento, o Hamilton sabe. Todo jovem é prometido, é dado um 500 meticais, que é o dinheiro de Moçambique, ele fica tão feliz, vai lá, grita de um lado ao outro. Em janeiro, basta tomar curso. Acabou. O jovem tem que se virar aonde ele puder. O que acontece? A massa juventude acaba entrando nas drogas, a massa juventude acaba entrando na bebida, porque eles já não têm nenhum futuro a esperar. Outros já estão licenciados, são doutores, estão aí sem nada. Só que o que um pouco de pensar nessas pessoas não deve ser manipulado, devem ser pessoas de uma decisão que eu quero ir em frente e não quero parar aqui. Porque o futuro de Moçambique depende de nós. Agora, se nós formos ser pensados, e se nós formos ser pensados, nós não vamos a nenhum lugar. A Frelimo está contente, porque eles estão no poder, eles controlam a máquina das finanças, eles controlam tudo, os filhos estão a estudar fora do país, nossa educação não está adequada, a nossa educação está infrangida, não é aquela educação de qualidade, não é educação que depois de você terminar tem emprego, você precisa aprender porque não tem experiência, e eles não investem na educação para fragilizar a mente dos jovens moçambicanos, porque sabe, se for boa educação, todos vão abrir a visão. E quando tivermos essa educação má, a pessoa só sabe ler e não tem a progredir. Então, é este problema que o jovem moçambicano deve estar preocupado. Eu falei aí assunto de deputados. Nós temos que perceber que tipo de deputado nós temos em Moçambique. Tipo de deputado que nós temos em Moçambique. Será que é um fiscalizador? Ou ele é alguém que está lá porque recebe uns 200 mil meticais e com a sua família fica feliz? Porque o deputado que eu sei é um fiscalizador, que fiscaliza o governo para fazer as coisas naquele ponto onde ele disse que foi votado. Então, isso não acontece. É um deputado só nome em si, por dinheiro, por ostentação. Então, é isso que me incomoda bastante, porque o Hamilton falou de fome. Eu sinto isto na pele, porque como é possível um ministro da Agricultura não conhece o seu povo e não sabe qual é a classe média, a classe baixa que precisa de apoio? E quantos celeiros de Moçambique tem para atender essas questões? E nunca nós fomos apresentados. Apenas o povo ainda continua a sofrer sem comida. Hoje, este momento que estou a falar, estão aí fazendo campanha, mas quando volta para casa está sem nada. Nem água potável tem. Está sem nada. Isso é triste. Para um país que diz que está há 50 anos, é triste. Há outros que alcançaram a independência há pouco tempo, mas conseguiram ascender até agora, não tem mais esses problemas. A internet é um problema. Energia nossa. Nós temos energia que fornece quase 15 ou 16 países africanos. Até a África do Sul depende de nós. Nós temos carvão mineral, temos ouro, temos gás, temos petróleo, temos muito mais diamantes. Mas, olha, não tem cadeira para alunos na escola. Não temos escolas condignas para as crianças estudar. Não temos estradas condignas. Então, não pode me aparecer um aqui que ele disse que quer ser candidato e não sabe sofrer isto. Por exemplo, o Chapo, ele vai de voo, helicóptero, passar por cima, mas nunca passou na estrada. E eu que passo na estrada, eu conheço a situação do Moçambique. Então, e a pessoa nunca aparece a dizer assim, olha, na verdade, nós temos que reconhecer e pedir desculpa ao povo moçambicano, porque quando você não
dar valor ao povo moçambicano, significa nem o próprio Deus irá revoltar contra essas pessoas. Eu acredito que essas eleições vão definir quem será Frelimo e quem será o povo. Muito bem, obrigado. Muito bom. O José sempre trazendo pontos essenciais aqui. Até quando você diz que o deputado, não, vamos deixar um pouco o deputado, vamos falar do candidato. Por exemplo, você falou, o candidato da Frelimo, ele sobrevoa, vai nas zonas mais recônditas, lá que não tem acesso a nada, não tem estradas. Tem um lugar que o Venâncio foi e disse que o povo se considera malauiano do que moçambicano, por causa do desleixo que eles foram tomados, no caso. Então, a pergunta que fica será que isto é falta de vontade de fazer, tipo, o país correr bem? Ou porque nós temos questões básicas. Quando você fala da educação, nos outros países são questões básicas, não são questões que se pode dizer que são desafiadoras. Desafiador é construir pontes sobre o mar para, por exemplo, Madagascar. Isso é desafiador. Mas questões básicas, educação, alimentação, são coisas muito básicas. Mas como é que nós não conseguimos eliminar isso? Somos pobres, sim, o país é pobre, precisa muito mais produtos, tem seus recursos que se vendem lá, por exemplo, Moçambique entrou na carta da Forbes como um dos vendedor, não é, do rubi no mundo, não é aquele rubi que está em Cabo Delgado. Portanto, como é que nós não conseguimos, mesmo estar na carta da Forbes, né, como um dos melhores, e acabou agora entrando na comunidade de venda de diamantes? Então, com tudo isso, como é que nós permanecemos da mesma forma e não conseguimos resolver questões básicas, como a educação e a alimentação? Isso é muito triste. É muito triste. Por isso que estou a dizer, quem é moçambicano de verdade, um moçambicano de raiz, ele tem que sentir dor, não tem como. Quem não sente dor disso, acho que deve ser um moçambicano, talvez perdido em Moçambique, mas assim, que não seja moçambicano. Podemos dizer, porque até um brasileiro que está aqui sente muito do tipo a vida como moçambicano. E agora imagina o próprio quem vive lá, como é que passa. Então, eu me pergunto, será que isto falta de vontade de fazer ou não há dinheiro para fazer? Então, porque olha, eu vejo que tem pessoas que têm filhinhos aí de pessoas, de ministros e tal, gastam 5.000 euros, sabe o que é 5.000 euros? Para passar uma noite na ilha de Bazaruto. Não sei se você conhece lá a ilha de Bazaruto. Gasta 5.000 euros. Então, ele não passa somente uma noite, ele passa 3, 4 noites naquela ilha, coisa do outro mundo. Agora, esse todo o dinheiro sendo gasto dessa forma, e temos visto, quer dizer, não consigo entender como é que é, carros de luxo lá nos bairros de lixo, nem todos os dias, a andarem tranquilamente, não tem estrada boa, mas tem carro de luxo. Como é que isso pode se explicar num país? Será que nós não batemos bem na cabeça? É isso? Eu queria falar uma coisa, se você me permitir. Sim, pode falar, fica à vontade. Enquanto nós estamos aqui conversando, nesse exato momento, tem muita criança e muitas mulheres passando fome em Moçambique, que não comeram ainda. Enquanto nós estamos aqui conversando, tem crianças preocupadas com a prova que ela vai ter que pagar para poder fazer a prova. Enquanto nós estamos aqui conversando, existem muitos jovens que nem sabem que vai ter eleição. Então, eu acredito que o que eu estou falando aqui é uma coisa que vocês sabem muito mais do que eu, mas eu sei porque eu leio, porque eu me informo. Mas a fome, sentir fome, é uma questão muito do ser humano. Ele precisa passar. Ele precisa. Sim. Como políticos não colocam na planilha deles uma campanha para exterminar com a fome de Moçambique? Aí eu me pergunto assim: será que é uma estratégia de deixar o povo passando fome para que eles tenham um motivo de sempre fazer política? Porque eles não passam fome. Eles não sabem. Quer dizer, pode até ser que saibam, mas eles não passam fome. Eles têm comida a hora que eles quiserem. Agora, tem pessoas, tem mulheres, e quando eu falo mulheres, que eu sei que as mulheres em Moçambique, as mulheres, principalmente da zona rural, elas sofrem muito. Tem mulheres da zona rural de Moçambique que não falam português ainda. Então, sim, essas pessoas geralmente não são atingidas com as políticas públicas. Então, a pergunta que eu me faço assim: quando é que Moçambique vai acabar com o maior problema dele, que é a fome? A fome, talvez, na minha opinião, possa ser que esteja errado. É o grande desafio dos políticos de Moçambique. Mas será que
eles? Até porque essa pergunta nós podemos responder. O nosso atual presidente da República, no seu primeiro mandato, ele trouxe um programa que filosoficamente era bom, não é? Que era de investir muito na agricultura, investir pesado na agricultura para que eliminasse pelo menos essa questão da fome. Realmente, nós precisamos de uma, quer dizer, agricultura avançada, igual, por exemplo, do Brasil, da China, entre outros países. Mas eu sei lá o que realmente ocorre naquele nosso governo, porque depois dele trazer esse programa muito bonito, não é? Que era o programa Sustenta, né, José? Um programa que ele deveria aí estar a apoiar os pequenos, até grandes agricultores para combater a fome de todas as formas. Mas naquele ano, a primeira coisa que ele enfrentou foi a seca. Teve problemas de seca, conflitos no centro. Depois o programa começou a ter instabilidade. E tivemos ciclone Idai, tudo foi água abaixo de vez. Então, justifica-se dessa forma porque o trabalho, aliás, o programa não deu certo. Mas, por outro lado, já fica muito claro que, por outro lado, fica muito claro que também faltou o interesse, porque o próprio ministro da Agricultura, como o José disse, ele não sabe, não conhece o povo, não sabe quem é classe A, quem sofre mais, ele não sabe. Ele foi em Dubai e disse que os moçambicanos têm 3 refeições por dia, não é? Foi lá garantir isso, algo que não é realidade, não constitui verdade. Então, o próprio ministro da Agricultura não faz quer dizer, não fez boa gestão sobre aquilo que talvez foi um bom investimento da parte do governo. Aí eu não sei a quem nós devemos culpar, se é o presidente da República ou é o próprio ministro, mas todos estão dentro de um governo só. Então, deixando isso, o problema da fome prevaleceu e não vimos mais esforço para combater isto em Moçambique, não vimos nenhum esforço e eles desleixaram, não é? Eu acho que é falta de vontade. Queria te responder aqui. O programa Sustenta, ela teve seu empenho, só que Sustenta agradou os exteriores, porque só foi exportação. Não foi o programa que combateu fome para os moçambicanos. Sim, era negócio, é lá onde eu queria chegar, tipo, o dinheiro, quer dizer, só inventou-se um programa como forma de tirar aquele que é o dinheiro dos moçambicanos para o investimento próprio. Não sei se você consegue entender já até esta parte. É como se eu sou presidente da República de Moçambique, então eu invento minhas ideias da cabeça e levo o dinheiro dos moçambicanos e faço aquilo que é o meu projeto e anda bem. Então, e esse projeto, por exemplo, ele produz muita coisa, mas é para ir para a Europa, melhores frutas para a Europa, comida, quer dizer, tudo para a Europa, tipo, com foco na Europa. Agora, até eu fico muito decepcionado quando tu vais na cidade de Maputo, por exemplo, cidade de Maputo, capital, eles exportam tomate, batata, tudo da África do Sul. Não produz nada em Maputo, estás a ver? E é Moçambique. Mano, isso já deve ser, só por si só, já deve ser uma grande vergonha para nós. Nós tínhamos que sentir vergonha disso. Quer dizer, África do Sul, país vizinho aí, Maputo, só Maputo. Ele exporta tudo e tu vais na região centro até por termos já certo, pessoas que gostam de cultivar, não é? E acaba tendo pelo menos tomate, cebola em grande escala. Mas tem época em que você sabe que a produção sempre tem uma época, não é? Agora, tem época em que isso tudo some. Eles têm que ir no Zimbábue, comprar o tomate zimbabueano para entrar em Moçambique e vender. Repolho, vai no Zimbábue, compra e entra em Moçambique. Porque Zimbábue nunca fica em escassez. É um investimento. É um investimento. Como é? Eles têm projeto de regar, quando é época ou não, eles sempre estão a produzir. Agora, há uma grande diferença, meu. Há uma grande diferença. E esse sustentante tinha que vir resolver problemas como esse. São básicos. Então, nossos problemas sempre são básicos, mas nos dá muita porrada em Moçambique. Não sei se você consegue entender até esta parte. Então, eu consigo te entender. Agora, tem outra parte que falamos aqui sobre interesses dos jovens, né, em participar em massa nessa que é luta coletiva. Em Moçambique nós temos aquilo também, é uma das coisas que nós temos que falar, além do próprio, mas o governo não tem 100% sozinho o problema de nós estarmos nessa situação. Nós, como moçambicanos mesmo, também temos que aceitar, temos um grande problema, nós como moçambicanos. Não sei se por causa do nosso sistema de educação ou sei lá, mas nós temos um problema muito grave. O primeiro problema mesmo é a falta de união. Não é que é de Maputo, que é de centro, é de centro. Esse é o primeiro problema. Segundo,
Porque nós não temos, não somos determinados a nada, estás a ver, né? Dizer assim, olha, moçambicano é tipo assim, eu estou bem aqui, por exemplo, você que está aqui no Brasil, estarias muito bem aí, quem está em Moçambique que se lixe, eu nem vou falar nada disso, não quero saber, estás a ver? Que eles sofram, que eles passam fome, que queimem com sol, que façam tudo lá, estás a ver? Está aqui de boa, mas você, por exemplo, está aqui a dar aquilo que é a dar aquilo que é o seu ponto de vista sobre muitas coisas, está a passar aquilo também que é o seu conhecimento sobre aquilo que você entende, que não deveria ser assim para os moçambicanos. Isso, de uma certa forma, é uma coisa elogiável. Mas em Moçambique nós temos pessoas que dizem, eu estou bem de vida, meu pai, meus tios também, eu estou folgado, eu estou garantido, tenho costa quente e não tenho o que me preocupar. Portanto, que se lixe o resto, estás a ver, né? Então, nós temos muito isso em Moçambique. E temos muito mesmo em Moçambique. E a Gerson, ele menciona a parte em que houve aquela manifestação sobre a internet, não sei o quê. Esperava-se que muita gente fosse para lá, porque foram muita gente que reclamaram quando não tinha acesso à internet. E quando o Clemente Carlos e a Quitéria organizaram, não é, aquela manifestação, foram pouquíssimas pessoas que estiveram lá. Até influências que estavam a reclamar da internet, ninguém se fez lá, estás a ver? Mas quando tudo ficou bem, só foram lá no Facebook escrever, obrigado, Clemente, estás a ver? Então, eu acho muita falsidade, muita falta de vontade quando se trata de luta coletiva. E se continuar desta forma, eu acredito que o partido que eles tanto têm medo vai vencer e vai pisar de novo, durante 10 anos de novo, porque é fato, isso é fato. Então, se enquanto eles não manifestarem, nós como moçambicanos não conseguirmos manifestarmos e lutarmos contra nossos problemas que nos apequentam lá em Moçambique mesmo, que é a fome, e lutar isso com realidade, tipo, com dureza, então não tem como, porque nossos problemas nós vamos ter que resolver nós e nós, como posso dizer, entre nós moçambicanos é que podemos resolver. Aqui não está a andar bem, nós temos que fazer isso. Aqui não está a andar bem, temos que fazer isso. Agora, nós às vezes esperamos de europeu, por exemplo, está todo mundo aí esperando decisão que, por exemplo, organizador internacional lá, tipo, observador, queria dizer, internacional, vai dizer, aqui tem que ser assim para o moçambicano. Não é assim, o moçambicano é que vive lá, ele é que sabe o que realmente está a acontecer. Então, esse é um dos pontos que queria aqui deixar claro, que não é só 100% que é o Frelimo que é pesado, não. Frelimo ele faz estudando o indivíduo que ele governa, tá a ver? Quando vê que é um indivíduo desorientado, sem norte nem sul, dá para explorar ele da melhor forma, ele faz, não tem como. Isso aqui